Hackers, eu sou o Renan e você está no SW Renan BC para mais um resumão. E sim, já começou totalmente rápido. Crown Jewel 2024. Sim, esse pay-per-view que, como vocês viram na thumbnail, eu já deixei especificado o que ia acontecer, obviamente. Um pay-per-view previsível, sem emoções e com novos cinturões. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Antes que eu esqueça, curta, se inscreva e compartilha. Isso ajuda bastante o SWQC. E se você é um fighter de verdade, já deixa que está passando o Pix aqui na sua tela. Então não esquece e aproveita. É de graça. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho do Crowd Joe, esse evento que acabou de acontecer, não tem uma hora que aconteceu, então a gente não vai ter fotos propriamente dito nesse resumão, diferente dos outros anteriores. Mas como é um pay-per-view que até vi um comentário na internet, um pay-per-view filler, que não tem tanta relevância assim, não tem tanto importância a gente precisar de fotos, propriamente dito. Então a gente vai agora, sem muita enrolação, para estar falando do evento. Então, antes que eu esqueça, eu quero dar boa noite a você que está aí no chat assistindo a gente. Cadu, seja bem-vindo. Felipe Gabriel também, seja bem-vindo. Estou mostrando o comentário de vocês agora aqui na tela, enquanto carrega aqui a manivela. Bom, vamos lá, sem muita enrolação. Então, o Crow acabou de acontecer, como eu falei para vocês, e para mim foi o review mais previsível do ano. Vocês perguntam por quê? Porque teve muitas coisas ruins que aconteceram, mais do que o padrão que normalmente ocorre nesses eventos da Arábia, porque não são eventos grandiosos, como a gente sabe que são praticamente para promover a WWE para outros países. E esse evento é o mais fraco até agora, desses do Crow Joe. E eu vou estar falando um pouquinho das lutas aqui. Para começar, a primeira luta da noite tinha sido exatamente a luta que lá era noite, aqui era de tarde ainda, né? Que é a Bloodline, que é a Bloodline do Solo Sikoa, Tamaloa e Jacob Fatu versus Roman Reigns e os The Usos num Six-Man Tag Match. Até então, era uma luta como se fosse de 4 contra 3. A luta seguiu nesse fluxo, que já era previsível que alguém iria ajudar a Bloodline antiga. E a gente, sem muita enrolação, a gente teve sim uma ajuda da Bloodline antiga. A gente teve a ajuda do Sami Zayn, que eu não estou achando as fotos aqui para mostrar para vocês, mas o Sami Zayn ele acabou ajudando o Roman Reigns e também a trupe, entre muitas aspas, ajudando, porque eu falo, porque ele não queria ajudar, mas ajudou, então ficou aquele antigos parceiros versus novos, então ficou uma luta meio mais do mesmo, uma luta meio sem sal. Porque o que a gente esperava, principalmente dessa luta, é que a gente tivesse de fato a conciliação da antiga Bloodline, onde o Jey Uso, o Jimmy e o Roman iam se voltar juntos ali para voltar à equipe que eles eram antes, mas ficou tão desfalcado que a gente não consegue ver tanto isso aqui. Como aqui vocês estão vendo o pôster que eu estou mostrando para vocês, que hoje vai ser mais na base dos posters mesmo. E foi uma luta muito previsível, com um resultado muito chorume. Na minha humilde opinião, poderia ter sido uma vertente muito melhor utilizada do que como foi. E eu acho que eles perderam a mão nesse combate. Ele segue muito bem. Para mim, foi, já digo logo, os combates do Crow Joe, né, esse foi o melhor da noite. Para mim, eu acho que eles mantiveram bem até alguns pontos que começou a desandar ali perto do final, além mais o retorno do Sami Zayn, que não fez muito sentido para mim agora, já que você quer fazer todo o pay-per-view um retorno, faz no final a Bloodline nova ganhar, o The Rock chegando, fingindo que vai ajudar e na verdade ajuda o Solo Sikoa. Eu acho que teria sido muito melhor, até para você ter um gancho para você trazer o Sami Zayn lá no Survivor Series que vai ter no mês que vem, que se não for memória em Vancouver mesmo. Então faria muito mais sentido do que a gente ter esse retorno esporádico e meio sem nexo, que para mim tornou essa luta previsível com uma coisa que eu já imaginava e não teve diferença alguma. Então, quando uma luta da WWE ou de qualquer pro wrestling se torna previsível, a gente sabe que está num caminho muito errado.
E essa teve um caminho desse jeito. Pra mim, eu acho que essa luta foi a melhor, por incrível que pareça, da noite, mas ainda assim é a mais fraca dos eventos da Bloodline que já teve até agora desse ano aqui. Então, pra mim, essa luta entre 0 a 5 estrelas, levando em conta que é um Crow, não levando em conta outros pay-per-views, eu daria 3. 3 de 5. Pro Crow tá uma nota alta, porque vocês vão ver que as notas do Crow foram muito ruins. Pra mim foi disparado o pior pay-per-view do ano até agora. A próxima luta que a gente teve foi a Jade Cargill e Bianca Belair versus Damage Control versus a Metafor, que é uma equipe do NXT, versus a Chelsea Green e a Piper Niven num Fatal 4-Way Match, valendo o título feminino. E, pasmem, foi um combate que não teve nexo algum, se perdeu totalmente, um combate sem sentido, sem sentido mesmo algum, porque a gente tinha lutas atrás de lutas que estavam demonstrando algum sinal que poderia estar indo por um caminho bom das mulheres, só que quando vai para os eventos da Arábia, não sei o que ocorre, eles simplesmente cagam tudo e deixam tudo meia boca na luta delas. Foi muito fraco. A gente, claro, teve a Bianca Belair e a Jade Cargill saindo de novo como campeãs, exatamente como foi no King and the Queen of the Ring, ou seja, foi previsível que elas iam continuar campeãs, elas não estão dando título, né, para outras duplas, não estão ganhando. Eu tava torcendo muito pela Chelsea Green, pela Piper Niven, eu acho que tinha que ser a vez delas ter o cinturão de duplas femininas, mas eu acho que foi uma luta fraquíssima e eu acho que poderia ter sido melhor exemplificada. A gente sabe que teve algumas partes que foram bem perdidas nessa luta, foi uma luta bem sem nexo, e eu acho que poderia ter tido uma participação ali um pouquinho diferente das lutadoras que foram bem mal utilizadas de um jeito que, caramba, você tem um panteão incrível e você faz uma luta chorumenta, então fica meio sem sentido. Pra mim, eu acho que essa luta, 1 estrela e meia, vai ser muita coisa ainda. Mas eu daria 1 estrela e meia por causa do final que pega um gancho que pode dar início a uma rivalidade no futuro interessante. Não por hora, mas interessante pode trazer aqui. Bom, a próxima luta da noite que a gente teve foi de Seth Rollins versus Bronson Reed. E aqui eu já vou estar mostrando as fotos do site da WWE, porque essa luta já do Seth Rollins e do Bronson Reed, eles já liberaram as fotos enquanto eu estou fazendo aqui esse resumão para vocês. Como vocês conseguem ver, Seth freaking Rollins e Bronson Reed, que para mim foi a segunda melhor luta da noite. O Seth Rollins, ele sabe entregar muito bem as lutas dele, independente de quando ele tá lesionado ou não. Ele e o Bronson Reed fizeram a conta da Bloodline, tipo, que eu acho que foi a melhor da noite. Muito por conta daquela luta do Jey Uso. Mas eu acho que essa luta foi sensacional. Os dois se entregaram de corpo e alma, literalmente. Bronson Reed, que é um gigante, e o Seth Rollins, que é um louco, entregaram tudo e um pouco mais, praticamente. Fica de um jeito muito incrível, onde a gente vê que essa sintonia dos dois são uma verdadeira rivalidade que em algum momento vai estar acabando para dar início o Punk e Rollins, mas enquanto isso, os dois entregaram das lutas individuais a melhor luta da noite. Sem dúvida nenhuma, foi a luta mais interessante e uma luta totalmente visceral, diferente das outras que estavam tendo no evento. Essa sim foi uma luta digna de pay-per-view. A da Bloodline foi também, com um final que eu não gostei tanto, mas essa eu daria também uma nota 3 para essa luta, com um pouquinho de diferente. Eu poderia até aumentar, na verdade, a nota dela. Pensando bem, essa pode ser até melhor que a da Bloodline, porque a gente teve um final mais apoteótico aqui com o Seth Rollins ganhando de um jeito incrível, na minha opinião. Para mim, no nível de Crown essa luta é 3,5, é alta. Então, 3,5 para a luta de Seth Rollins e de Bronson Reed, que para mim foi a melhor luta da noite, na minha humilde opinião.
Áudio falhou? Que parte o áudio falou? É que meu áudio tá. O microfone tá muito hum, travando por causa desse chuva e tudo mais, mas pra mim foi a melhor luta da noite. Seth Rollins e Bronson Reed, sem dúvida nenhuma, foi pra mim a mais divertida. Bom, mas aí a gente teve algumas outras lutas aqui na noite, inclusive a que me deixou mais com Freight Rage, que foi a seguinte luta, que foi Liv Morgan versus Nia Jax pelo WWE Women's Crown Jewel Champion. E aqui a gente tem uma pegada um pouco diferente, porque eu já imagino, já era previsível que a Liv Morgan ia ganhar. E aconteceu de fato. A previsibilidade de ela ter ganhado a luta aconteceu. A gente não é nenhuma surpresa quando a gente pensa. Ela poderia ter ganhado e ganhar a luta. Então, quando a gente pega esse meio que já deixam especificado que a Liv Morgan tá para ganhar e ganha, não faz diferença alguma. Essa luta, sem dúvida nenhuma, que não temos fotos aqui, obviamente, porque a WWE não disponibilizou ainda. Foi uma luta fraca, foi ruim. Olá, Cadu, tudo bem? Uma luta fraca, ruim e sem sal totalmente. Foi praticamente o que ela fez no King of the Ring no início do ano. Sem sal. Esses eventos das Arábias, as lutas femininas são super desvalorizadas nesses eventos. E isso me incomoda muito. Ainda mais você que está assistindo, especialmente assiste todos os resumão, sabe que eu sempre defendi as lutas femininas, mas aqui nesses da Arábia é impossível defender, porque é muito ruim as lutas. Pronto, depois a gente ia ter uma luta do. Depois dessa luta da Nia Jax e da Liv Morgan, a gente ia ter uma luta do Randy Orton versus o Kevin Owens, que prometia ser a maior da noite. Porém, a luta não aconteceu. Acabou num Conquest. A luta simplesmente acabou antes de começar. Eu não entendi nada. Muita gente também, pelo que eu vi nos grupos de wrestling, não entendeu. Foi a coisa mais bizarra que aconteceu no Screwjob. E, sério, por que estão fazendo isso com o Randy Orton? Ele merece uma run foda. Ele e o John Cena. Tenho até medo de como o John Cena vai se aposentar, que o run vai ser a do John Cena, de aposentadoria. Mas vamos esperar para próximas cenas, né? E a gente depois teve, como a do Randy Orton não aconteceu, a gente teve LA Knight versus Andrade e Camarlo Reis pelo título americano numa luta tripla. E, pasmem, o Andrade merece um título mundial logo. LA Knight se sobressaiu ganhando, fazendo o pinfall no Carmelo Reis, depois de um golpe de finalização. Mas foi tão sem graça esse desfecho que, se você tivesse feito uma rivalidade do LA Knight perder o cinturão pro Andrade, e o Andrade continuasse a rivalidade dele com o Carmelo Reis, que já tá, teria sido uma crescente muito maior, com dois high flyers que sabem lutar de um jeito incrível. Principalmente o Andrade, ele é uma vertente que poderia facilmente ser uma escadinha para cima. Você poderia deixar ele os principais da WWE, muito mais até do que o Cold Rhodes, na minha humilde opinião. Mas você conseguiria seguir uma vertente muito mais abrangente para cima. E aqui é decaída. Porque essa luta foi fraca demais. Ela foi nível Jade Card e Bianca Belair da noite. Então, uma nota 1 para essa luta. E tá de bom tamanho, porque essa luta foi muito sofrível. Sério, foi tão sofrível quanto o Liv Morgan na Ajax e a luta feminina de grupos, porque essa só tava pra tapar buraco mesmo. A do Randy Orton que eu queria ver não aconteceu, então. E a gente vai para a última luta da noite, que foi de Cold Rhodes versus Gunter pelo WWE Crown Jewel Championship. Mas antes, dando boa noite aqui pro Siciliano, seja bem-vindo a mais uma live que já estamos perto, por incrível que pareça, dos finalmente. Esse resumão vai ser mais rápido do que qualquer outro resumão que eu já fiz aqui no RTW, porque esse evento da Arábia não tem muito nexo de ter acontecido. Foi praticamente para vender mesmo. E a gente teve aqui a luta contra o Cody Rhodes e o Gunter. Tava na cara no início da luta que o Gunter ia vencer. Tudo indicava isso. E pela primeira vez o Cody entregou que ele não ia vencer e venceu. Ou seja, o Cody Rhodes é definitivamente o nosso John Cena da nova geração das crianças. E isso
Não me incomoda, porque minha geração eu pelo menos prefiro o CM Punk da minha geração, mas, cara, não tem sentido. Essa luta foi, sem dúvida nenhuma, começou muito boa e ela teve um desfecho tão porcaria que não parece uma luta de pay-per-view. Parece uma luta de show semanal Dark Match ainda, né? Dark Match, pra você que não tá assistindo, é aquela luta que acontece depois do que a gente vê na TV. Uma luta que acontece só pra quem tá assistindo o evento. Parece justamente isso. Essa luta não teve nexo algum, não teve sentido. O desfecho dela, onde o Gunter já estava se mostrando superior na luta e estava pronto de ganhar, perder por um roll-up e um pinfall do Cody Rhodes. Não tem sentido isso que aconteceu, mas Cody Rhodes, infelizmente, ou felizmente, dependendo de quem você estava torcendo, virou o WWE Crown Jewel Champion, o masculino, né? E a Liv Morgan feminino, e foi praticamente esse o desfecho do Crown Jewel. Cody Rhodes e Liv Morgan saíram como campeões. Foi bem previsível esse pay-per-view. Eu achei o mais fraco. Eu sei que no Survivor Series vai ser diferente, porque a gente já vai estar de novo por um lado que aceita lutas femininas e também que pode ter lutas diferentes sem ser algo previsível, igual sempre esses da Arábia. Mas uma coisa eu tenho que concordar com os comentários. Esses cinturões do Crown Jewel são muito bonitos. E sem dúvida nenhuma são muito bem feitos. Não é à toa que só são dois, um masculino e um feminino, e esse cinturão não tem chance de ser enfrentado campeão. Ganhou, ganhou. Então é muito foda. Isso é um mérito pro Claudio. Essa preparação e esse charme que eles dão nos cinturões ou nas arenas fica muito bom. Tirando isso, foi o pay-per-view mais fraco do ano, na minha humilde opinião, passando facilmente o Queen and King of the Ring. E essa luta do Gunter versus o Cody Rhodes, eu dou uma nota 2 para ela de 5. Então, e ainda é muito alta, na minha humilde opinião, poderia ser 1,5 também. Bom, mas vamos esperar para o Survivor Series. Supostamente The Rock volta, CM Punk cria uma aliança frágil, Cody Rhodes vai ter um novo rival e a gente vai seguindo um evento cada vez mais forte rumo ao Royal Rumble em 2025, para a gente ter a escalada de quem é o verdadeiro chefe da tribo, quem é o maior campeão da WWE e quem será o rival de CM Punk. Tudo isso e muito mais a gente se vê no Survivor Series agora para debater mais em breve sobre isso. No Mais Fighters, lembre-se de curtir, se inscrever e assinar o canal, que nós somos foda, o resto é moda. E quem não gostou, se sacoda. Amanhã, às 6 horas. Eu sei que você que assiste vídeos de Lado normalmente se não assiste meus outros conteúdos, mas veja, temos live de A Substância aqui na SW. E semana que vem temos um evento mega ultra especial às 6 horas da noite no sábado. Então se preparem que vocês terão surpresas vindo aqui no SW. No mais, eu quero agradecer o Felipe Gabriel que passou aqui no chat, o Siciliano e o Cadu. Lembre-se, a luta será sempre eterna e viva sem limites. Você sempre será um fighter. Tchau, tchau!